Salve, galera, ligado ao programa Sem Filtro. Vamos aí para mais um. Para mais um grande programa. Grande programa com outra personalidade. Fera Brava, Fera duas Brava. faixas pretas. Duas. Vamos falar dele já, né? Vamos lá, vamos pra vinheta? Choque. É isso aí, galera. Estamos aqui com o professor Fernando Fox. Professor Renato Tutão. Com mais um grande programa. Mais um. Vamos falar de quem nos ajuda? Não, antes de mais nada, tem que, né? vamos escrever Curtir. e compartilhar. Vamos dar uma força pro programa, né? Com certeza. E agora sim, que está nos ajudando sempre, né? Quem? Kimonos Mamute. Que Diga de chega passagem, né, meu? o kimono, O kimono, e a qualidade. faixa que manda pra gente. Nossa, linda. Puta, sensacional. Linda. Tô esperando Uma pra faixa. usar a minha. Tô esperando pra usar. Pode crer, É né? a surpresinha, né, meu? Boa. Beleza. Eu usei E- ela recentemente e gostei pra caramba da faixa. Né? Não tem o que falar. Mamute é show de bola. E Magia das fadas. Magia das Fadas, que inclusive deu pra nós aí nosso manequim Luizinho, que tá aí bonito, vestindo o kimono Mamute. Será que já fecharam aquela parceria ou não? Eu vou cobrar ela fazendo um vídeo lá da loja, mostrando a loja, mostrando algumas coisas pra gente colocar aqui, inclusive, Boa. pra dar um up, só conhecer melhor a loja dela. Legal, fazer um steak, né? Um negócio bacana. E o nosso coach, Fábio Lucas, Então, que diga de passagem tá arrebentando, hein? que treino que ela tá passando pra gente, né? Ontem quase tivemos uma baixa. Quando Mas você, tamo junto, viu, Fê? Tamo junto. quando aí. você pensa em treinamento profissional, É ele, cara. O cara é Pulgas, fera. Fábio Pulgas, pessoal. Procura aí no Instagram, Facebook. O Marcelo já colocou, o Marcelo vai colocou, deixar com aí. certeza. O Marcelo é o cara. Deixar É. as descrições aqui, Com certeza. né, meu? Fábio Pulgas. É isso aí. E aí? Vamos pro quadro Porque Eu Sou Sem Filtro? Tem ainda, né? Tem que ter. Tem que ter. A galera tá mandando pesado. Com certeza. Celular deitado. Sempre. E. Porque eu sou sem filtro. Bora lá. Manda. Fala galera, eu sou o Júlio Muralha, professor de judô, faixa roxa de jiu-jitsu, da equipe Tutão Fight Team Oyama Judô. Por que eu sou sem filtro? Porque isso aqui, ó, tá vendo? A gente conquista, não é dado, não é comprado, é conquistado. Então, corre atrás do seu, luta, que você vai conseguir chegar lá, beleza? Bora o Julinho, né, meu? Chulinho é o O cara, Julinho, né? além do vídeo, ninguém sabe, mas o Julinho tá fazendo estágio de cameraman. Tá fazendo estágio. Daqui a pouco ele consegue lançar RT aqui, né? Ele tá fazendo aquele Leôncio, lembra do Leôncio? Pode crer. Cara, nota 10. Olha ele vindo ali, ó. Ele tá Vocês rindo. não vendo, Não ele tá pode rachando. tremer a câmera, né, meu? Que a propósito, cara, o Chulinho hoje também, ele tem muito a ver com o entrevistado. né, cara? Sim, foi ele que apresentou pra gente. Ele que apresentou essa figura, essa peça aí, né, cara, que tem um puta know-how que vai passar pra nós aí, contar muita história, Como a né? gente falou no começo, ó, por causa que você tem duas faixas pretas, judô e jiu-jitsu. Sim. Vamos apresentar aí. E fora toda uma trajetória que ele vai Sim. apresentar pra nós. Com certeza. Então vamos lá? Vamos lá? Vamos Com lá. a gente, Sensei Aracá. Muito Muito bom, professor. Seja bem-vindo aí, viu? Muito obrigado pela oportunidade. Acho um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre tinha pensado, falar, acho que um dia ainda eu vou nesse programa, vou ser convidado, e chegou a hora, chegou a oportunidade, né? Gente, a honra é nossa. Um prazer aí, muito grande. Professor, show de bola. E vamos começar com aquela? Aquela. Vamos lá. Manda ver. Professor, dando o pontapé inicial na nossa entrevista aí, meu, quem que é o Josiander Aracá? Muito bem, eu vou começar falando então sobre a minha vida profissional. Eu sou formado em Educação Física, eu fiz Biologia, né? Agora estou na minha terceira graduação, estou fazendo Fisioterapia. Eu fiz mestrado em Ciências da Saúde e estou terminando um doutorado
já lá na Escola Paulista de Medicina. Sou professor do SESC, da SESC São Paulo, Unidade SESC Pinheiro, sou professor de judô lá. Sou professor de jiu-jitsu da equipe Pitbull Brothers, que fica também lá na região do Periperi. Trabalho com personal e tenho uma clínica, sou terapeuta também. Minha primeira pós-graduação foi em acupuntura. Eu trabalho com quiropraxia, acupuntura, massagem e eu trabalho muito com reabilitação musculoesquelética de atletas, tanto da luta, da bike, do jiu-jitsu, do crossfit. Esse é um público que me procura para tratamento. Então, esse sou eu. Tenho mais de 40 anos de kimono. Legal. Né? Só de judô aí, tem uma trajetória muito grande. E do jiu-jitsu, que é uma arte muito interessante, que eu me apaixonei pela primeira vez quando eu fui treinar um jiu-jitsu. Eu quis seguir também, me tornar professor de jiu-jitsu. Essa é a minha história. Polivalente. Eu acho até que é um sinal isso daí. A gente entrevistou aqui o mestre Som, falou sobre acupuntura. Agora vem de novo aqui o Sensei aqui falando sobre acupuntura. Acho que É um sinal para nós aí. Que, sabe, professor, a gente, quando o mestre Song veio aqui, ele falou bastante de acupuntura, que eu fiquei maravilhado, fala a verdade, sabe? Algo sensacional. Falou de 10 mil pontos que nós temos no nosso corpo e tal. Isso. E rolou até o interesse aqui, off-câmeras, eu conversando com o professor Tutão. Falei, pô, que a gente não faz um curso desse? Eu acho que nada melhor para um amante das artes marciais, um praticante, ele conhecer o corpo, né? Essa parte. Funciona muito. A acupuntura existe há mais de 5 mil anos. E tá aí os artigos científicos comprovando que ela funciona muito. É uma ótima técnica aí, principalmente para atletas de jiu-jitsu, atletas de altos rendimentos, que as lesões, por incrível que só machuca quem treina. Né? Quem não treina acaba tendo outras doença coronariana, até diabetes. Então, geralmente a acupuntura trabalha o quê? Mas eu trabalho muito com dor. Meu negócio é dor. Tratar dor. Né? No entanto, que meu mestrado e doutorado é em dor. Então, meu trabalho é esse. Certo. Principalmente para atletas aí de luta, né? Os praticantes de luta, de arte marcial. Depois, nas descrições, a gente vai deixar o senhor colocar endereço, como achar o senhor aí, tá bom? Ótimo. Os contatos aí. Todos os Vamos contatos. perguntar mais, inclusive, sobre a questão Isso. Vamos fazer o seguinte, dando continuidade à pergunta quem que é, né? O Sensei Josinelli Kaki. O que te levou a praticar? Foi o judô que começou primeiro, né? O que te levou para o judô? O que me levou para o judô? Isso foi muitos anos atrás. Eu fui participar de uma colônia de férias numa cidadezinha chamada Isen, muito pequenininha. E meu pai é japonês, minha mãe é brasileira, e eu sempre quis aprender uma arte marcial. E um dia eu fiquei sabendo que tinha judô nesse local. E eu comecei a treinar lá uma vez por semana. Falei pro meu pai, olha, eu quero fazer judô. E o incrível que pareça, o professor Sérgio Abe de Olímpia, ele dava aula nessa cidade, e eu ia uma vez por semana. Só tinha uma vez por semana, somente na segunda-feira. Então você tinha que atravessar o estado de Minas para o estado de São Paulo. Isen e Fronteira. Eu morava em Fronteira, Minas, eu tinha que atravessar para ir até Isen treinar. Fiquei um tempo com o professor Sérgio Abe. Depois, ele parou de dar aula, entrou um outro professor. E quando eu me tornei faixa roxa, eu fui morar em Olímpia, na academia desse professor Sérgio Abe. E depois eu fui pertencer à Associação Matsumi de São José do Rio Preto, no qual depois eu fui embora para o Japão, na década de 90. Né? Eu fui para o Japão, faixa marrom. Eu tinha curiosidade de conhecer a cultura nipônica, cultura japonesa, e conhecer o judô japonês. Eu tive a oportunidade, em 91, me graduar, faixa preta, primeiro dan, e depois, posteriormente, graduei segundo dan. No Japão, lá na Kodokan. Puta, que legal, cara. Eu tenho registro. E hoje, então, eu sigo muito o judô Kodokan. Toda a minha disciplina, toda essa base minha do judô, né? Os professores do Brasil me deram uma boa base e eu fui completar isso lá no Japão. Legal. E professor, eu tinha até uma pergunta, né? Acabou a gente ia falando desse tempo que o senhor viveu no Japão. E como que foi essa experiência, tanto no judô, quanto assim na cultura japonesa? Como que foi essa experiência? Então, foi muito importante. O primeiro passo para você aprender a cultura é aprender a falar a língua. Saber falar japonês. E saiu daqui zero, ou não? Não, é muito importante que só o inglês, se você for chegar no Japão falando somente o inglês, não vai resolver muito. Mas o japonês é muito importante, né? O japonês atual. Então eu tive que estudar japonês para poder se comunicar dentro do Japão.
Que quando você sabe falar japonês, você descobre as coisas, você conhecendo, adquirindo mais conhecimento, absorvendo mais, principalmente dos professores mais antigos. Eu fui para ficar 1 ano e acabei ficando 8. Né? Nesse meio tempo, aí você empolga, eu tinha ideia de voltar para o Brasil e um dia dar aula aqui de judô. Isso foi na década de 98, quando eu cheguei aqui no Brasil. E eu fui fazer educação física depois disso. Eu cheguei para o Brasil e falei, vou fazer educação física, né? Eu queria ser um profissional mesmo da arte. Eu acho que entrei com isso de cabeça, foi uma coisa muito boa na minha vida. Aliás, a educação física foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida depois do judô, né? Então, essa trajetória minha, hoje eu vou 1 vez por ano, né? Eu tento ir ao Japão 1 vez por ano. Não fui o ano passado nem esse ano. Esse ano devido à pandemia, mas já estava com já tudo marcado para ir. Pretendo ir o ano que vem. Então, quando eu vou, faço um estágio no Japão, de 1 semana, 2 semanas lá na Kodokan, e depois retorno ao Brasil. Isso é uma experiência muito boa e atualização. Então, você tem que estar sempre atualizado. Eu guardo dinheiro para isso, junto dinheiro para isso, para poder ir ao Japão, né? A minha esposa também tem uma finalidade, que ela trabalha com cerâmica, ela é ceramista, e lá estão as melhores escolas de cerâmica. E nesse meio tempo ela aproveita e faz um curso também, enquanto eu estou na Kodokan treinando. Um intercâmbio familiar. Intercâmbio familiar. E isso foi essa trajetória minha dentro do Japão. É um país hoje que eu voltaria a morar com toda tranquilidade. Me dou muito bem naquele país. Deixa eu te perguntar, porque eu achei sensacional a situação. E como que é treinar o judô na Kodokan? Ter aula lá? Beber água da fonte, né? Água da fonte, isso é uma palavra Fala muito pra gente da bacana. Kodokan. Você chega na Kodokan, é um prédio de 8 andares, né? É uma coisa muito bacana que você sobe até o 3º, 4º andar, você pode subir de sapato. Depois de lá, ninguém usa sapato. A higiene, a limpeza é total. E cada andar desse tem tatames. E quando você chega no 7º andar, é a maior área que tem, e o 8º andar é para você assistir. Quem vai assistir as competições, for assistir os treinos, consegue assistir do 7º andar. A Kodokan hoje tem alojamento, tem refeitório, tem um museu da Kodokan, desde a história de Jigoro Kano, tem esse museu. Inclusive, nós estamos desenvolvendo, eu trouxe um livro, foi extraído de 750 páginas, é o mais recente livro do Kodokan. Nós estamos fazendo um trabalho em cima desse livro. Está muito bacana, eu com mais 2 professores. Talvez saia uma publicação aí futura. Então, você treinar no Kodokan hoje, você tem contato com 400, 500 atletas de vários países. Isso é mais importante, esse intercâmbio. Você fica sabendo o que você pergunta para eles, né? Você tem que usar o japonês ou o inglês, o que eles estão fazendo em outros países. Como que é o treino no seu país? Como que é o judô no seu país? Você pergunta, é bem difundido, não é difundido, né? E por incrível que pareça, a palavra jiu-jitsu está em todas, né? O jiu-jitsu, você é brasileiro? Nossa, o jiu-jitsu brasileiro, nós temos lá, né? E aí o jiu-jitsu brasileiro acaba sendo até às vezes mais destacado que o judô, né? Então isso para alguns países aí é muito bacana você ouvir isso, falar, nossa, é gratificante, né? Na Ásia, né, por exemplo, a Ásia, tem muito na Kodokan, 1 vez por ano, em julho, começa esse treinamento de kata e o treinamento de técnica. Tem muito chinês, muito coreano, australiano, né? Então, eles descem, porque estão em países mais próximos, para aperfeiçoar e levar para o seu país de novo a atualização. Professor, o senhor falou da Kodokan, chega a ter 400 atletas lá, né? Isso. Eu, um tempo atrás, tive a oportunidade de fazer um curso lá chama TICS, Universidade do Texas. E eles têm uma semana em setembro, que é a semana do latino, digamos assim. Que é só aquela semana. Na Kodokan, também eles têm, igual o senhor falou, um mês assim. Isso, mês de julho. Julho. Se eu for lá fora de julho, não treino na Kodokan. Treina também. Treina. A Kodokan, as portas são sempre abertas. Então você chega, eu quero participar de uma aula, tem um cronograma, olha, eu quero participar dessa aula hoje. Então você paga uma taxinha, você vai lá e treina sem compromisso nenhum. Entendi. Agora, o treinamento para kata é 1 semana e 5 horas por dia. 1 kata por dia. É uma inscrição que acontece. Isso. Existe também o teste da proficiência. Se você quiser testar sua proficiência, tem uma banca examinadora e você vai testar. Eu quero apresentar o kata, vamos supor o Nagi no kata, você vai tentar fazer ele com perfeição e sai uma nota e um certificado deles, onde você tem uma proficiência nesse kata.
Agora, uma semana que antecede, uma semana depois tem o treino de técnica. Por dia, cada dia eles levam um profissional, né, levam um professor que destacou numa Olimpíada para ensinar uma técnica dele. E ele passa essa técnica e todo mundo treina essa técnica aí, 2 ou 3 técnicas no dia. Né? E você volta de lá, você também não é obrigado a ter um aquecimento muito forte, são 40 minutos, 45 minutos de aquecimento, não são todos que fazem o aquecimento, você não é obrigado a fazer. Né? Os mais novos vão lá, fazem, todo mundo pratica, mas os mais velhos podem ficar assistindo, podem participar somente da técnica. Professor, uma curiosidade minha aqui, né? Eu vejo que o jiu-jitsu, o senhor também é professor de jiu-jitsu, ele evolui muito, né? A gente te abre o YouTube muitas vezes, a gente vê uma técnica que fala, meu, de onde que o cara tirou isso, né? O judô, salvo engano, o professor Júlio, ele falou aqui que são 40 técnicas. 40 técnicas do Gokyo. Na Kodokan mesmo, digamos assim, é engessado ou tem um momento que, não, vai ter uma evolução, ó, essa técnica é uma técnica nova, ou fazer variações, né? Variações ou não, é um treino muito tradicional. Essa pergunta foi muito bacana, para deixar bem claro para todos, existe o Gokyo, mas no Kodokan não se treina Gokyo. Por incrível que pareça, não treina Gokyo. Então eles escolhem algumas técnicas, porque o judô no Japão é muito competitivo. Eles pensam muito na competição. Então ele pega a técnica dele de preferência e ele vai aperfeiçoar a técnica de preferência. Geralmente, um atleta de hoje, vamos falar um pouquinho de alto nível e mediano, ele tem 5 técnicas desse Gokyo, que ele se dá bem, ele começa a entrar aí. Então ele vai treinar essas 5 técnicas. Quando se fala lá no japonês, fala em Gokyo para eles, fala, nossa, você voltou ao passado, você estuda mesmo, que nós não utilizamos. Existe dentro do... Se você pegar o cronograma do Kodokan, tem o Gokyo, a padronização dos golpes, mas no treinamento, nas universidades, não treina Gokyo. Por incrível que pareça. Impressionante, achei que era... Não é engessado. Na risca, né? Não é engessado. Porque o meu sensei me cobra o Gokyo, sabe? Não é engessado. Mas aqui no Brasil, nós temos uma filosofia, e isso eu acho muito bacana, muito viável, você saber o Gokyo. Começar pelas faixas, eu sei a primeira série do Gokyo, sei a segunda série. Em relação à graduação no Japão, 2018 eu vi até nas crianças faixas coloridas, mas geralmente é branca e preta. Ou marrom, branca e preta. Não tem as outras faixas. Mas esse 2018 eu fiquei muito surpreso, que eu fui assistir o treino da molecada e eu vi que tem faixas algumas faixas coloridas. E no Japão tem uma outra coisa muito boa, não tem o lúdico. Não tem uma aula que é voltada somente para trabalhar o lúdico em cima da criança. Tem 100% técnica. Técnica, tem algumas brincadeiras que são voltadas muito pouco, mas a maioria é voltada para a técnica mesmo do judô. É uma cultura totalmente diferente. E, professor, hoje eu tô impossível, né? Nenhuma tá no roteiro. Mas é que realmente é interessante, sabe? Mas o senhor falou que se graduou o primeiro dan, que já, né, a conquista da faixa preta, e depois o segundo também, o segundo dan, lá. É a mesma coisa, é uma banca examinadora. É uma banca examinadora, passa para uma banca, só que lá, uma diferença que no Brasil tinha e hoje não tem mais, é o Kachinuki Shiai. O que é o Kachinuki Shiai? Você tem que lutar. Então se você der 3 ippons seguidos, o Kachinuki você não descansa. Você entra para lutar, entra um adversário na sua frente, se você ganhar, você fica. Se você perder, você sai. Tem competição de jiu-jitsu, a Lotus faz muito isso. Então você deu 3 ippons, você aí vai pro kata. Se você passou no kata, você tá apto. Agora, se você der 6 ippons seguidos, você tem o direito de prestar para o segundo dan. Aconteceu isso comigo. A primeira vez que eu fui prestar, eu ganhei a primeira luta com estrangulamento, a segunda eu perdi. Quando eu voltei novamente para prestar outra vez, aí eu dei 6 ippons por mérito, eu podia tentar o segundo dan, direto, sem carência. Só que eu esperei uma carência, eu acho que não cabia na época. Falei, não, eu vou esperar, eu vou ficar mais tempo no Japão. Aí eu esperei mais 4 anos para tentar o segundo dan. E passei. Então, tem que fazer. Então, se o cara, digamos, sei lá, vamos dar um nome conhecido aí, um Ted René, que é um cara, né, que ele tem...
Se ele chegar, por exemplo, na colocar, ele fala, ó, tenho minha faixa preta, meu primeiro dan, aplica 6 ipom seguido. Ele pode prestar o segundo, mas se ele não souber o kata, ele é reprovado. Que isso que o Alexandre Praeiro fala muito, que às vezes o competidor ele não tem o conhecimento tão profundo. Não basta lutar. Tem que conhecer, mas também não basta conhecer, tem que lutar. Tem que lutar, é legal. Isso é muito importante. Quem é professor, falar isso pro aluno. Às vezes tem aluno que não é um bom competidor, mas ele é um bom professor, é um bom aluno. Então isso nós temos que levar em consideração. Sim. Então isso hoje muda um pouco, já mudou muito. Antigamente era só luta, você tem que ir lá, lutar e pegar essa faixa preta. O que aconteceu isso aqui no Brasil também já mudou muito, né? Essa mudança eu achei muito favorável. Que você tem que avaliar o que você está avaliando nesse aluno. Isso nós temos que pensar. A conduta, ele tem uma boa conduta, ele tem um bom judô, ele é um bom aluno, é um bom professor, ele sabe ensinar. É isso que nós temos que pensar. Então, eu fiz uma alteração, por exemplo, no meu padrão de graduação por causa disso. Hoje eu avalio a questão, eu aplico kata, isso no jiu-jitsu, eu aplico kata para o aluno, eu cobro o kata dele, porque ele tem que conhecer a teoria do jiu-jitsu, eu cobro a parte de luta, mas eu avalio também a questão de postura do aluno, de assiduidade, tudo isso daí. E eu começo da faixa azul em diante, eu cobrar que ele passe uma técnica e vou aumentando a dificuldade da azul até a roxa 4º grau, para ir preparando ele para dar aula, né? É lógico. Porque senão, o cara faixa azul lisa vai dar uma aula, vai ensinar uma técnica. Mas começa a dar um feedback para ele depois da maneira como ele ensinou. E eu acho interessante você falar isso aí, quer dizer, que é um caminho também que não estou tão errado, né? Sim. Não, a primeira coisa que nós temos que pensar, principalmente eu penso muito, o que nós queremos com a arte marcial? Onde que nós queremos chegar com a arte marcial? O que eu quero com isso? É só ser um competidor? Então não vai ser comigo. Eu não trabalho com alto rendimento, eu trabalho com formação. Eu quero ter o judô ou o jiu-jitsu na minha vida como um exercício físico. Ótimo. Né? Eu quero competir. Então tem uma coisa muito importante que nós temos que levar em consideração, que nem todo bom competidor é um bom professor. Sempre isso. Né? Então nós temos que escolher na nossa vida. Eu vou competir, a competição precisa existir na vida. Nós já nascemos competindo. Pelo menos uma vez você tem que competir na sua vida. Uma vez. Para sentir aquela adrenalina, o que era uma competição. Olha, tem muitos alunos que falam isso. Professor, eu gostaria de competir. Ótimo. Olha, eu tenho medo de competir, mas eu queria competir uma vez. Ele vai lá participar, ganhando ou perdendo, não importa o resultado para mim. Isso para mim não é a medalha, alguma coisa, o resultado. É o desafio, né? É o desafio. O que você achou? Olha, eu gostei. Não é para mim. Mas ele tá dentro da arte marcial. Essa pessoa que chegou para mim e falou que não gosta, mas eu quero praticar o judô, ele vai ser igual a todos. Por que eu quero com isso? A formação da pessoa. Você só ser competidor é um perigo. Você não aprende nada com a arte marcial. O que você aprendeu com a arte marcial? Aprendi a competir e ter um monte de medalha. Não é por aí. Mas e a sua vida? O que você aprendeu dentro do tatame que você vai ocupar na sua vida? É isso que a gente chega mais, nós estamos mais importantes. E vou além, né, professor? Mesmo o competidor, ele precisa desse aluno que não quer competir. Precisa. Ele precisa, né? Ele precisa, que ele precisa do corpo desse aluno, ele precisa treinar com esse aluno. Então a medalha que ele ganha não é só dele. Não é só dele, é de todos. É de todos. O mérito é de todo. Né? O aluno que emprestou o corpo para ele, o professor que passou a experiência, ele que treinou. Então a gente brinca aqui, né? O professor lá falava, a honra naquele momento, a glória é até dele. Mas o mérito, cara, são de todos, né? Todos. Sim. Isso é primordial. Tem uma palavrinha em japonês que chama, antes de você fazer a refeição, chama itadakimasu. Itadakimasu é o que é? Você vai agradecer, o agradecimento tem que existir. Todos os dias, em tudo que você for fazer. Então você agradece aquela comida, você agradece as pessoas que proporcionaram aquela comida. Quem fez, quem foi lá comprar, quem lavou. Você tem que agradecer a todos para você chegar a comer uma comida saborosa. Dentro do tatame não é diferente. Você tem que agradecer o seu professor, seu companheiro de treino. Olha, subi no pódio. Puta, parabéns, é mérito seu. Mas você tem que agradecer. O agradecimento, a ingratidão é muito doída. E um dia é cobrado lá na frente, né? Então eu ensino meus alunos hoje a ser grato em tudo que eles fazem. Sim.
E é interessante, professor, o senhor falar isso. O poder que tem a palavra gratidão. Gratidão. Ser grato, você falar eu te agradeço, é diferente de obrigado. É. Obrigado vem de obrigação. Quer dizer, a pessoa não fez algo para mim, eu me senti obrigado a falar obrigado. É. A gratidão não, né? Às vezes, os alunos têm a retribuição de uma outra forma, né? Então, tendo a gratidão, estão me agradecendo de outra forma. Eu, às vezes, não preciso nem falar. Ele já chega e fala, olha, eu fiz isso aqui. Né? Tomei a liberdade de fazer. Ele já está agradecendo. Muito bom. É isso. Muito bom, professor. O senhor falou a respeito de competir e tudo mais, mas assim, não que seja necessariamente isso. Mas qual que foi a sua maior realização nas artes marciais? Seja competição ou seja outro projeto, qual foi a sua maior realização? A maior realização minha foi quando eu peguei minha faixa preta no Japão. Né? Eu tinha esse foco na minha cabeça. Eu preciso, quando você vai para fora de um país, você tem que aproveitar o máximo que esse país te proporciona. E eu fui com esse objetivo de conquistar uma faixa preta. Uma coisa que meu primeiro professor sempre quis e ele não conseguiu. Né? Mas eu falei, eu preciso dessa faixa, eu tenho que ter isso. Então eu foquei minha vida naquilo ali. Foi a maior conquista o dia que meu professor no Japão, tirou da cintura dele e me deu quando eu conquistei a faixa preta. Isso foi uma honra para mim muito grande. Carinho dele, eu agradeço até hoje, lembro dele até hoje. No entanto, que essa faixa está dentro de um quadro junto com o meu certificado de faixa preta. Então isso foi a maior conquista, né? A minha segunda maior conquista foi a formação dos meus alunos faixas pretas, que estão lá hoje, cada um está com a sua academia. Agora eu vou formar uma aluna, a primeira aluna 100%, né, faixa preta do SESC, que iniciou faixa branca, foi até a preta agora. Inclusive nós temos um bate-papo com ela na quarta-feira. Está fazendo educação física. Isso são conquistas. Você ver que seus alunos estão no caminho certo, correto. Essa é a maior conquista para mim dentro do judô. Não é uma medalha, não é uma vitória. Né? Competição. Hoje, na minha categoria, vou fazer com 54 anos, na minha categoria Master, na Sistema Liga eu sou atual campeão brasileiro, sou atual campeão paulista. Então, isso para mim, participei da competição porque eu tinha que participar, porque é uma coisa que eu gosto de estar ali, mas não é vantagem nenhuma para mim. A maior conquista é eu ver os meus alunos e falar, puxa vida, plantei uma semente, cara. Plantei uma semente, esse cara vai dar aula, vai dar frutos. Isso é que é mais importante. Legal. Né? Muito bom. Professor, tem uma pergunta aqui, ó. Nós sabemos aqui que o senhor é um estudioso das artes marciais, além de tudo isso. E fala um pouquinho para nós, dos nossos pioneiros, como que nasceu o jiu-jitsu, o judô, né? Quem estava conversando off-câmera. Conta um pouquinho da história, né? Da história. Se nós formos ver a história de Jigoro Kano, que foi o fundador do judô, ele praticou vários tipos de jiu-jitsu. Kitori, participou vários tipos de jiu-jitsu. Se você pegar a história a fundo. Existiu no Japão, por causa do Jigoro Kano, né, o Kosen Judô. Quem for estudar o Kosen Judô, for aprofundar no Kosen Judô, era voltado muito para a luta de solo. Começava em pé, como o nosso jiu-jitsu de hoje, mas não com essas regras que tem aqui hoje. O judô antigo tinha a chave no pé, tinha a chave na mão, de articulação de punho, que é a famosa mão de vaca. Tinha tudo isso aí. Mas, o que aconteceu? Jigoro Kano nunca quis que o judô se tornasse olímpico. Ele nunca quis. Ele participou do comitê, foi convidado a participar do comitê olímpico, mas ele nunca quis que o judô se tornasse olímpico. Acho que se ele fosse vivo hoje, ele não ia gostar de saber o que está acontecendo, não gostar de ver o que está acontecendo. O rumo que tomou. O rumo que tomou o judô. Mas o Jigoro Kano nunca quis. Quando uma arte marcial se torna olímpica, ela perde a sua essência. Aí vem os interesses financeiros, né? Precisa ter um atleta lá em cima, ter o time, ter a medalha, precisa ter isso. Então, o Kosen Judô veio, hoje somente 7 universidades ensinam no Japão, nada mais, que é voltado para a luta de solo. Se você for aprofundar, é muito parecido com o nosso jiu-jitsu. E o judô caminha junto com o jiu-jitsu. Caminha junto. O jiu-jitsu começa em pé, tem queda e é desenvolvido. Hoje, se você observar as lutas hoje de nível olímpico, mundiais do judô, a maioria termina no chão. É com finalização, imobilização, chave de braço, estrangulamento. Então, tem essa caminhada. E o jiu-jitsu brasileiro, ele veio do Kosen Judô. A gente aprofundar um pouco mais na história de Jigoro Kano, que Mitsui Maeda foi aluno de Jigoro Kano. Um quarto dan judô, do judô antigo. No entanto, que chamava Kano Jutsu.
Aí ele chega na Espanha, tem um outro japonês dando aula, ele chega no Brasil, eu vou ensinar jiu-jitsu. Foi quando ele conheceu a família Gracie e os Fadas. Então, o Luiz França. Então tem essa conexão com o judô, até chegar nos dias de hoje. O judô é uma coisa que eu sinto muita falta, né, que eu observo muito no jiu-jitsu. Hoje o jiu-jitsu é muito esportivo. Só fica embolado no chão, tá? E a defesa pessoal ficou um pouquinho esquecida. No judô a mesma coisa. Nós estamos implantando agora aos pouquinhos a defesa pessoal na minha aula do judô. Eu trabalho mais defesa pessoal hoje no jiu-jitsu do que no judô. Mas estou mudando um pouquinho, vou mudar um pouquinho. Depois nós tivemos uma reunião e um professor, Suganuma, comentou comigo que eu deveria trabalhar um pouco mais de defesa pessoal no judô. Então estou começando a fazer. O trabalho de luta de solo, ele é menos perigoso, no meu ver, menos perigoso que o judô em pé. Por causa das quedas. Você tem que treinar muito a cair. A primeira coisa é treinar muito a cair no judô. E no jiu-jitsu, muitos professores pecam, não ensinam rolamento, não ensinam queda. E aí que o jiu-jitsu começa em pé, como o judô. A pegada, né? Então isso é uma arte marcial que caminha juntos. As duas estão caminhando muito juntos. Tem que ter essa união. Mas eu acho, olhando para trás, né, me curioso é diferente. Eles vinham juntos, aliás, a mesma origem, né? Em determinado momento da história, eles separaram, criou-se até uma certa rivalidade e hoje está caminhando, juntando novamente. Novamente. Por quê? E hoje o judô entende que precisa do jiu-jitsu, assim como o jiu-jitsu precisa do judô. Quem do judô hoje não praticar jiu-jitsu, não treinar a luta de solo, vai ficar para trás. E o jiu-jitsu, vice-versa. Tem que treinar em pé. Eu sempre falo isso aí. Eu fui conversar com o Sensei Júlio e a gente juntou nosso trabalho exatamente por isso, porque eu estava sentindo essa dificuldade de luta em pé. E eu vejo hoje que o nível dos meus alunos evoluiu muito graças a essa agregar, caminhar junto o judô e o jiu-jitsu. Se você assistiu uma luta de alto rendimento com grandes nomes aí, né, que está no destaque no momento do jiu-jitsu, alguns às vezes perdem por uma queda. Toma 2 pontos e o cara vai amarrar a luta inteira. Esparrama ali. E acabou, né? E tem esse lance do judô, às vezes uma luta, uma técnica do jiu-jitsu, que não são todas que são autorizadas, né? Às vezes até eu me pergunto, às vezes para meus professores, pô, essa técnica aqui pode? Eu como professor de jiu-jitsu, às vezes eu falo, nossa, eu vou aproveitar isso no judô. Às vezes não pode, né? E às vezes eu tenho que perguntar às vezes para eles, falar, olha, o que vocês acham dessa técnica? Porque às vezes é muito importante, não é porque você está lá na linha de frente, você tem que discutir isso com seus professores. Então, né, isso aqui pode, porque eu tenho professores que são árbitros. O professor Júlio, por exemplo, ele é um dos responsáveis da arbitragem nossa. Então, pergunto às vezes para ele, professor Kleber, professor Emerson, olha, que são árbitros, essa técnica aqui pode? Então, tem que caminhar. Essa união é importantíssima das duas artes, né? Eu até tinha uma pergunta aqui, né? Eu ia perguntar pro senhor quanto tempo de judô, o senhor falou que 40 anos, mais Eu tenho mais de 40 anos de judô, né? A primeira vez que eu coloquei o judogi na minha vida e nunca mais tirei. Então isso foi uma coisa, assim, eu falei, puxa vida, né? Aquela frase, quando você coloca um kimono a primeira vez na sua vida passa a mudar. E é verdade. Isso faz parte. Eu fui para educação física por causa do judô. Eu fui para terapia corporal porque eu me inspirei nos meus professores lá no Japão, que toda a maioria trabalhavam com isso. Né? Então, o judô me ajudou muito, às vezes até em trabalhos. Eu já dei aula de judô, com cursos. Hoje eu trabalho numa empresa, né, numa entidade que é maravilhosa, que é o SESC. Então, o SESC eu estou lá há 12 anos, eu sou muito feliz, sou muito grato por ter esse emprego na minha vida. No entanto que eu nunca faltei, pretendo nunca faltar. Estou com o judô lá, agora o jiu-jitsu, eu vou começar depois da pandemia, passar essa fase que nós estamos passando no mundo, eu começo com uma turma também do jiu-jitsu, e isso é muito grato, muito gratificante. Né, eu ia até falar da parte de co-irmãs, mas eu estava conversando, nós mesmo assistindo o programa nosso, né, o último com a professora Valéria, e rolou um comentário até falar, a gente pergunta, né, o que as conquistas no judô, ou no jiu-jitsu, né, mas
trocando em miúdos, né? O senhor já respondeu, mas dá uma complementada. O que o judô te trouxe para a vida? Me Tipo trouxe assim, tudo. Me né? trouxe tudo na minha vida. Eu devo tudo que eu sou hoje. Não é muita coisa, mas eu devo tudo. O judô me deu alta confiança numa entrevista de trabalho, numa prova que eu vou fazer. Aprendi a ter a paciência, né? O que mais importante é você ter a paciência de alguma coisa acontecer na sua vida. Toda vez que você é muito ansioso, uma outra coisa que eu fico muito absurdo, que às vezes eu questiono muito com todos, é a questão da graduação. Tem pessoas que têm sabe, aquela ansiedade, eu preciso me graduar, eu preciso... Então, o Jigoro Kano, quando começou a fazer a reverência, que ele põe a mão aqui em cima, é para esconder a graduação. Ele não precisa mostrar para ninguém que ele tem, olha, sou quinto dan, sou sexto dan, não precisa disso. Nós tivemos uma aula agora, fiquei muito honrado, domingo retrasado, e os professores, tinha professores oitavo dan, 2 professores oitavo dan, faixa vermelha e branca. Mas quem ia dar aula sou eu sou quinto dan. Eles não usaram a faixa deles, eles colocaram a faixa preta deles em respeito. Um respeitando o outro, sabendo que eu estava dando aula. E não, começaram a aula, eles saíram do tatame e deixaram dando aula. O que é isso? Não tem ego. O ego hoje é muito perigoso. Exato. Em relação à graduação. Eu vou ter te fazer uma pergunta. Um desses professores, desses mestres, era o mestre Paulo Lacerda? O professor Paulo Lacerda, ele não usa a faixa Kodansha na minha aula. Eu tô perguntando porque eu tive a oportunidade de participar de um evento da Liga, um treinamento de primeiros socorros, e a humildade dele é um absurdo. Humildade, professor É Paulo um Lacerda. absurdo. Eu vou estar domingo, nós vamos estar juntos, né? Então, o professor Paulo Lacerda é um Kodansha que também não usa a faixa dele na nossa aula. O professor Sumiu, o professor Sadal, que esteve conosco, que é um oitavo dan Jiu-Jitsu, ele foi com a faixa preta sem os graus da faixa. O que é isso? Não tem ego. Exato. A humildade, olha a idade desses homens, o conhecimento que eles têm. Mas é isso. Essa é a resposta. E eu dando aula, eu falei, puxa vida, eles estão observando a minha aula, então... Chega a dar um medinho, né? Então você fala, poxa, que é um prazer. Isso pra mim, eu saí de lá, cheguei na minha casa tão satisfeito, falar, pô, 2 mestres, o professor Paulo Lacerda participando como aluno meu, na minha aula. Eu falo, poxa vida, que humildade, né? Então, isso é o que o judô, a arte marcial te ensina. Porque quando você vê alguém pensando só na graduação, eu preciso ser faixa vermelha e branca, eu preciso ter quinto dan, eu preciso ter sexto, não leva a nada. Tudo tem seu tempo, tem sua carência e tem seu momento. Menos o amadurecimento. mais paciência, né? Eu tiro base por isso, quando você usar uma faixa que não é para você. Uma faixa pesada. O que é isso? Uma faixa que não é para você. Eu tenho um aluno lá que ele me chega lá de faixa marrom. Às vezes acontece muitos de comprar a faixa e eu não tenho o documento da faixa. Quem foi que te deu isso aqui? Não tem a procedência. Aí você vai ver o nível de conhecimento. Eu já fiz isso muito, questionar o aluno, mas de onde que você veio? Quem foi? Você tem documento dessa faixa? Muitos me trazem, outros não têm. Eu perdi. A palavra é eu perdi. Né? Mas como que você perde um certificado de uma coisa tão importante na sua vida? Né? Isso aí, esse ego, eu costumo trabalhar de uma certa forma. Não é que eu faço vista grossa, mas eu peço a documentação. Você precisa ter documento disso aqui, vai trazer o seu professor. Porque como que eu vou reconhecer uma graduação que não tem procedência? Já começa por aí. Aí meu nome tá na história. Esse aluno sem CERACAC, poxa vida, não sabia que estava fazendo coisa errada. É igual quando você vai prestar uma graduação para faixa preta. Você só pode indicar um aluno se ele está preparado. Não é um aluno que vai chegar em mim e falar, sensei, eu gostaria de ser faixa preta. Tá, mas você não Puxa, mesmo? Parabéns. Parabéns. Continua, né? Mas se eu só vou indicar para ele chegar lá, às vezes eu sou banca do Campeonato Brasileiro, eu fui banca do Catar. Todos os catás que apresentam lá.
Eu fico lá na banca com os outros avaliadores, eu começo a olhar os absurdos. Como é que um professor manda seu aluno fazer uma barbaridade daquela? E o aluno acredita, porque ele acredita no seu mestre. Claro. Lógico. Errado é o professor. Aí eu dei a sugestão. Chama o professor aqui e vamos conversar com ele. Isso não é um absurdo. Como é que você expõe as pessoas assim a fazer uma coisa que eles não têm condições de fazer? Aí passa o ridículo e você chama atenção, muitos não gostam, né? Fala, puxa vida, não precisa ser tão rigoroso assim. Acho que precisa. Precisa. Né? O professor Júlio já viu a atuação no Campeonato Brasileiro, os absurdos do Catar. Fala, nossa, da onde que ele tirou isso? Da onde que ele inventou isso? Né? E você fala, ele não treinou, o professor ensinou errado. E o aluno não é culpado, o culpado é o professor que ensinou. Muitos dizem o seguinte, quando você dá uma faixa preta para um aluno, você está dando uma profissão para ele. Mas será que ele está preparado para ser um profissional, ser um professor? É isso que é a... Quando se fala em judô, a palavra sensei, todo mundo, sensei é professor, mas o kanji, como é escrito, chama-se Sakini Umaretá. Quem nasceu primeiro? Então, quem nasceu primeiro, você tem que ouvir. Mas esse é uma coisa que o japonês tem muito, essa disciplina, de observar o mais velho, de ouvir o mais velho. Isso é bacana. E aqui no Brasil, ele é primeiro dan, ele é chamado de sensei. E às vezes ele não está preparado para ser um professor. Não sabe o que é isso, não tem condições. Mas ele precisa ganhar dinheiro, precisa trabalhar. Não é por aí o caminho. Não. Né? Eu converso muito com o Sensei Júlio isso aí. A gente gostaria de trabalhar para montar. Eu acho bacana que o Barbosa ele faz isso. O curso para a faixa preta. Eu acho interessante você preparar aquele faixa marrom, você dar um curso para ele. E realmente o cara tem que ser aprovado naquele curso para ele chegar à faixa preta. Mas ele já vem com uma história, tudo bem, mas ser professor é uma outra situação. Didática de aula. Exato. A didática. Então, eu tô lá na Pitbull A Brothers. postura, um monte de coisa. Eu tô lá na Pitbull. Vou falar um pouquinho do jiu-jitsu agora, vou entrar um pouquinho dentro do jiu-jitsu. Nós estamos fazendo um trabalho magnífico com o Mestre Neto. Esplêndido. O que é isso? Nós criamos um cronograma para cada faixa, da branca para azul, da azul para roxa, roxa para marrom e preta. E a parte avançada. E tá tendo reciclagem. Eu faço uma reciclagem com o Mestre Neto, toda sexta-feira de manhã, desse cronograma, e toda segunda-feira eu transmito isso para os outros marrom e preta. Ontem mesmo eu estava lá. Então, esse trabalho me enriqueceu muito. Me criou, me norteou, me deu um norte. O que eu vou fazer no jiu-jitsu como eu fiz no judô? Hoje nós temos um cronograma a seguir. Mas não, pode fazer o tatec? Pode. Tem várias variações. O jiu-jitsu, que esse quebra-cabeça todo, que ele é rico em técnica, você vai descobrindo. Mas só a técnica, será que é legal para o profissional de jiu-jitsu? Ser um professor de jiu-jitsu? E tem essa parte de filosofia, disciplina. Né? Essa parte de disciplina é inacreditável. Então, nós estamos, ontem à noite mesmo, estávamos discutindo, e eu pretendo fazer isso lá no Sesc. Né? É uma coisa... O jiu-jitsu criou, de um tempo da criação do jiu-jitsu, do boom do jiu-jitsu dos anos 90 para cá, teve algumas coisas que me deixaram assim, falar, puxa, né? Tem professor de judô que não pode nem falar em jiu-jitsu para ele. Não, não podemos ser radical também. Sim. Você tem que abrir a mente, você tem que andar junto, senão você fica para trás. Você fala, puxa, não, é só isso, né? Kimono sujo. Isso não é sinônimo de ser casca grossa, cara. E cheirando maconha no treino, isso não é sinônimo de casca grossa. Então tudo isso vai me deixando um pouco perturbado, porque no judô você não encontra isso. Algumas academias, por exemplo, lá na Pitbull, vou falar um pouco da Pitbull, o Mestre Neto tem uma disciplina muito bacana em relação a isso. Eu tô lá há vai fazer 2 anos que eu tô lá e eu não vi ninguém até hoje treinar com kimono cheirando. Isso eu acho muito bacana, né? Ele, às vezes, ele pega muito no pé dos alunos, eu falo, puxa vida, mas é com razão, né? Então, eu estou muito feliz desse trabalho que está sendo desenvolvido lá, e principalmente para mim como professor.
que eu não esperava isso aí. Então hoje nós temos um cronograma, um trabalho, uma reciclagem de professores para todos falarem a mesma língua. E você vai criando o quê? Vai criando raízes. Esses professores seus vão transmitindo isso para os futuros professores. E padrão. 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 É? Mas por que eu falei, inclusive, eu converso muito com o Sensei Júlio sobre essa questão do curso para faixa preta? Você fala por quê? Vou entrar nessa questão do judô. Porque eu percebi, uns anos atrás aí, que eu era muito, mas muito carente de conhecimento de judô. E como que eu sou preta de Gil e estou ensinando de forma precária para os meus alunos a parte de queda. Então hoje, eu sentei com o Sensei Júlio, conversei com ele, o que seria o kata 4 que a gente montou na parte de quedas e projeções, o que seria o ideal para ser um kata completo para jiu-jitsu sobre quedas e projeções. Ó, Tutão, tem que ter isso. Ele separou o que é os conjuntos ideais para ter. Montamos o kata 4. E hoje eu penso da seguinte maneira, aí é a sua opinião que você acha, né? Vou falar do jiu-jitsu. Uhum. Não tem como hoje um faixa marrom meu chegar na faixa preta de jiu-jitsu carente desse conhecimento básico de judô. Não pode. Não pode, porque eu tô correndo atrás disso hoje, porque eu hoje, como faixa preta primeiro dan, eu sou carente disso. Por isso que eu me apoio muito no Júlio, tô aprendendo isso com ele. O que eu não quero que aconteça? Você fala, bom, você cobra do seu faixa marrom, mas você não é. Não, eu tô correndo atrás hoje. Sim, sim. Mas eu tô preparando os meus alunos para quando eles chegarem na faixa preta, eles terem esse conhecimento que eu não tive antes, e eles chegarem à faixa preta de jiu-jitsu com um bom conhecimento do judô. A gente só pode cobrar o que passa. Sim. Isso é primordial. Você está fazendo super correto, correndo atrás, né? E isso, se todos fizessem isso aí, se todos os professores fizessem, falam, nossa, vou correr atrás, tenho pelo menos esse fundamento, que eu acho tudo parte de um fundamento, né? Fundamento básico para ambas as artes, isso seria muito importante. Uma outra coisa, vamos falar um pouquinho da parte de filosofia, né? Quando você vê um aluno não te chamar você de mestre na sua aula, isso é uma outra coisa. Então eu estou saindo um pouquinho fora aí da parte técnica, mas de fundamentos. O aluno tem que chamar você de mestre. Por quê? Ou de sensei, ou de professor, porque ele dá margem para os outros também não te chamarem. Por que nós fazemos reverência para entrar no tatame? Você não entra num local de ninguém sem pedir licença. Sim. Por que você tem que cumprimentar seu mestre primeiro, depois os mais graduados? Isso é uma hierarquia. Na vida tem uma hierarquia. No seu trabalho você tem hierarquia. Na sua vida você tem sua hierarquia. Você manda dentro da sua casa, que ali sua esposa, um dos seus filhos, mas tem que ter o respeito como você é o esteio da casa. Tem que ter hierarquia dentro da sua casa. Sim. No seu trabalho, né? Então, o que eu falo muito para os meus alunos, principalmente do esporte jovens que nós temos lá, até 17 anos, é esse aprendizado. Você está aqui no judô, mas essa base do judô não é só você chegar aqui e derrubar. Saber lutar. Você tem que saber isso aqui, tudo que eu quero desses fundamentos aqui. Isso deveria ter no jiu-jitsu também. Nós estamos fazendo um trabalho para pregar isso aí, essa filosofia. Saber sentar no tatame, né? Às vezes tem mulheres que treinam, ainda bem que hoje estão vendo um monte de mulheres, é um homem andando sem camisa, que às vezes você está lá, tem uma pessoa, um namorado, um marido assistindo a aula, ele não vai gostar de ver você se exibindo daquele jeito, sua esposa está ali, um ambiente que a sua família não pode frequentar, é um perigo. Pô, pera um pouquinho, minha família não pode frequentar aqui, alguma coisa de errado tem. O que você está aprendendo com isso aqui? Então, hoje, na minha cabeça, para ambas as artes, a disciplina em primeiro lugar. O respeito, isso para mim é primordial. Aí depois a gente pode pensar na parte técnica. Perfeito. Tá? Mas a base de tudo é o respeito. O alicerce. Né? Senão não tem, vira bagunça. Né? Concordo. Professor, voltando um pouquinho para a parte do judô lá, qual que é a função do senhor hoje na Liga de Judô? Explica para nós. Ótimo, boa. Eu sou presidente da Liga São Paulo de Judô, é uma liga nova, né? A minha função lá nada mais é que eu tenho uma equipe maravilhosa de professores que estão comigo na direção. Isso é muito importante, você ter pessoas boas do seu lado.
Eu tinha um professor, Roberto Fuscal, da Associação Matsumi, e falava muito isso pra mim, né? Quando eu tinha uns 18, 19 anos, se você tem boas amizades, boas coisas vão vir. Então, na Liga é isso aí, você tem boas. Qual que foi a nossa intenção, o conceito da Liga São Paulo de Judô, para fundar essa liga? Não vender faixa, não dar faixa para os outros por dinheiro. Essa foi a primeira coisa que nós fizemos. Tem que ter conhecimento, tem que ter embasamento. Pode ter 2 ou 3 prestando exame, mas tem que ter isso. É a primeira coisa. Formar cidadãos, né? Não é a nossa intenção ter só o judô como esporte, e sim ter um judô filosófico, um judô educativo. Essa é a nossa função da Liga São Paulo de Judô hoje. E dentro da Liga Nacional, somos filiados à Liga Nacional. Isso eu fico muito feliz, né? Muito feliz mesmo, porque fui recebido de braços abertos quando nós criamos a Liga São Paulo de Judô. Falei com o presidente e falou: a Liga está de braços abertos para te receber. Isso foi a primeira coisa, que ele já conhecia o meu trabalho, né? Quando eu estava em outra entidade, ele já conhecia o que eu vinha fazendo, e isso foi muito importante. Então a Liga São Paulo de Judô hoje tem a finalidade de formação. Formação. Isso é o nosso... Não é a parte financeira, não é nada disso. Então nós já começamos bem. Hoje nós temos aí 2 áreas de tatame zero, né? O que precisava ter uma competição, ter um treinamento, hoje nós temos. Tem o nosso estatuto ficou pronto. Estamos dando andamento no nosso CNPJ, que sai agora. Isso é a coisa mais importante. Isso, para ter uma coisa, o Sistema Liga está andando de cabeça erguida aí, com honestidade. Esse é o que a gente está pregando aí. Todos os diretores. E o estudo do judô. Isso legal. É muito bacana. Então, para enfatizar, eu como tenho uma equipe associada à Liga São Paulo de Judô. São Paulo Judô. Que é filiada à Liga Nacional. Qual que é o objetivo da Liga, então? Para enfatizar. Estudar o judô de uma forma honesta, perfeito, clara, né? Uma das coisas que eu questionei muito no passado é o cara aparecer. Faz 3 anos que o cara não aparece lá na liga. Aí chega final do ano, aparece aqueles todos querendo a faixa. Padrão, né? Vai ter graduação? Vai ter graduação? Eu preciso ter um dan, aquilo na nossa conversa, o ego. Uhum. Eu preciso ter mais um dan aqui na minha faixa, quanto que custa? Isso nós não temos lá. Né? Isso não acontece dentro da Liga São Paulo de Judô. Nós fizemos uma primeira graduação, nós tínhamos lá meia dúzia, mas todos apresentaram. Todos fizeram alguma coisa, trabalharam para isso. E em contrapartida, tem outros caras que estão lá, não põem nem o kimono, mas eu preciso de um dan a mais ali, né? O que isso vai mudar na minha vida? Nada. Nada. Hoje... Passa de vaidade. Eu sou 5º dan em judô. Eu só posso pleitear o meu 6º dan em 2024. Isso se a banca... E também a Liga São Paulo de Judô, até 5º, ela pode promover. Isso que eu ia perguntar. Até 5º dan. Máximo. Depois é a Liga Nacional que passa para uma banca, vai avaliar o seu currículo. Se você tem carência, se você não tem carência, o que você fez. Então você manda um dossiê e a banca examinadora vai decidir se você merece ou não a sua graduação. E assim, professor, eu estava até em entrevista com o professor Júlio, eu lembrei agora, que as academias elas formam até a faixa marrom. Isso. Todo faixa preta tem que ser formado. Tem que passar pela banca. Tem que passar pela banca. Tem que passar pela banca. Isso aqui no Brasil, no Japão não. No Japão também. No Japão tem que passar pela banca. Tem que passar pela banca. Tem que lutar e passar no kata. No Japão também. Entendi. Que é tudo feito na Kodokan. Tem cidades, Osaka, mas no Japão é bem diferente, né? Às vezes tem um menino lá de 15, 16 anos que quer a faixa preta. Ele não vai entrar numa categoria do adulto, que ele vai tomar pau, ele tem que lutar. Então tem exame para até o colegial. Só pode entrar quem é do colegial. Tá. Aí tem esse exame para o colegial. Tem exame que é livre, que é aberto. Aí você pode participar no aberto. E geralmente é livre de peso. Esse que é o problema, que é livre de peso. Você lutar, um cara que é leve, vai pegar um pesado, é complicado, né? E assim, mas o senhor falou isso aí agora, mas pode um menor de idade conquistar a faixa preta? Pode. No Brasil nós temos hoje 16 anos,
é a idade mínima para você tentar faixa preta, 16 anos. E tem muita gente no Brasil com 16 anos faixa preta. Né? Eu não acho isso correto. Aquilo não volta à nossa conversa. Será que todos estão preparados para usar uma faixa preta na cintura? Ser professor aos 16 anos. No jiu-jitsu também tem. O cara é promovido aí com 5 anos de jiu-jitsu, 4 anos de jiu-jitsu, você aparece preto. Ele sabe lutar, mas ele está preparado. Às vezes nem sabe. Às vezes nem sabe. Será que ele está preparado para ser um faixa preta? É isso que nós temos que pensar. Quando você dá uma faixa preta para alguém, a responsabilidade sua, ela dobra e muito. Tanto para quem está dando, para quem está recebendo é pior ainda. Quem está recebendo, eu estou recebendo a minha faixa preta, felicidade. Mas o professor que está passando essa faixa preta para ele, é complicado, que é seu nome que está na jogada. É seu nome. Mas sabe o que me preocupa também, professor? Que daí o cara vai lá e coloca a faixa preta, que seja esse garoto de 16 anos ou muitos outros com pouco tempo de jiu-jitsu. O que me preocupa é daqui mais 5 ou 6 anos, que ele vai estar formando. Quem ele está formando? Ele vai estar formando outros faixa preta que daqui 5 ou 6 anos vai estar formando. Aí eu falo, o que vai acontecer daqui 50 anos com o nosso esporte? Imagina só como vai estar. Eu ouvi na Liga Nacional, o ano passado, em Uberaba, Campeonato Brasileiro, e eu comentei uns absurdos que tinham acontecido, tá? Que atletas, professores receberam graduação. Sabe o que eles falaram para mim? Então, amanhã isso aconteceu. Amanhã eles estão sentados aqui nessa banca onde você está sentado avaliando os seus alunos. Isso. E aí? O nível, a bola de neve rola. Né? Voltando no jiu-jitsu, vamos falar um pouquinho voltando na técnica, né? Eu ouvi uma coisa uma vez no Japão, que o judô estava ensinando umas técnicas mirabolantes lá, né? Coisa do outro mundo. E o jiu-jitsu é uma evolução muito grande, né? Eu lembro muito isso aí. Eu vejo os atletas aí de alto rendimento lutando, falo, nossa, old jiu-jitsu, né? New jiu-jitsu, old school, né? E um dia um professor falou uma coisa pra mim e na época eu não liguei muito. Ele falou assim, você já pensou quando você estiver velho, você vai conseguir fazer isso, essa técnica? Aí eu fico pensando nas coisas mirabolantes que vem aparecendo no jiu-jitsu, né? Fala, puxa vida, tem coisas que eu não consigo fazer. Eu tenho 54 anos, tem coisas que eu não vou conseguir fazer daqui a 10 anos. Tem coisas que agora eu já não consigo. Né? Então, é uma coisa também de se pensar no futuro aí, como que vai ser. Não estava previsto aqui, eu só vou fazer uma pergunta, e para estou estourando o tempo, não é um problema, tá bom o papo aqui. Mas será que, por exemplo, até o senhor como presidente da Liga, vamos fazer se pensar, né? Será que hoje a gente não tem tanta discrepância na formação? Vou falar do jiu-jitsu, não vou falar do judô, porque é minha realidade. Não tem tanta discrepância na formação, nos critérios de formação e tudo mais. E aí a gente vê muita gente, um acusando o outro, né? Porque aquele ali não presta, aquele ali não é um bom faixa preta, aquele ali comprou a faixa. A gente vê uma gama de acusações, de dedos apontados. E será que isso daí não seria um pouquinho de omissão das ligas, federações, associações que deveriam trabalhar um pouco mais uma linha reta e chamar para si essa responsabilidade de fiscalizar, padronizar e organizar isso daí, para não ter tanta acusação e tanta disparidade? Então, o que eu penso, acho que os meus diretores também pensam muito sobre isso. Quando você está criticando muito, apontando muito um para o outro, fazendo essa ponta, você está esquecendo o seu. Perfeito. Você está esquecendo de fazer o seu. Quando a minha esposa mesmo fala isso muito, ela fala assim, é muito importante você fazer o seu muito bem feito, esquecer o que os outros estão fazendo, que os outros estão falando de você. E quando alguém te acusa de alguma coisa, ou já me acusaram muito, o professor Júlio acompanhou essa trajetória aí de as pessoas me acusarem de algum... E eu não revidei hora nenhuma. Então, eu aprendi uma coisa com a minha esposa muito bacana. O silêncio é a melhor coisa que existe. Quando você... É igual num relacionamento, cara. É a mesma coisa no relacionamento entre um casal. Quando você está brigando muito, você está brigando por alguma coisa, fica boa. O dia que você deixar de brigar, porque essa pessoa não te importa, não tem importância mais para você. Sim. Então, hoje dentro da Liga São Paulo de Judô, a melhor coisa que nós estamos fazendo, aconteça o que acontecer, né? Esteja mudo.
Vou contar uma historinha pequena para vocês. O que nós fizemos hoje, que nós estamos fazendo dentro da Liga São Paulo de Judô? Tinha uma competição de sapinho. E tinha um monte de torcida em volta, eles tinham que subir uma montanha. Era uma corrida de sapinho. E todo mundo, você não vai conseguir, meu. Puta, você não é de nada, você é um fracasso. Pô, você é um frouxo. E aqueles foram saindo. E ouvindo aquilo, e foram saindo. Não foram conquistando. E um só, não dava atenção. O silêncio. Ele foi indo, ele chegou. Aí foram entrevistar ele. Ele falou assim, escuta, como é que você não desistiu? Todo mundo torcendo contra você. Eu sou surdo, eu não ouvi o que vocês estavam falando. Então a melhor coisa que existe é você ser surdo, não ouvir que as pessoas estão te criticando e faça o seu trabalho bem feito. Igual o programa Sem Filtro. Existem críticas, alguns vão te criticar, mas está existindo, está acontecendo. Cada semana vocês estão trazendo um profissional aqui, eu tenho acompanhado, e isso é mais importante. Não escute. Então vira um sapinho, né? Perfeito. Esse sapinho é aquele... Tem influências negativas, energias negativas, é o Candido Ki de energia. Energias boas e energias ruins. Aí tem um monte que torce para você não dar certo. Mas ninguém chega para você e fala assim, puta, professor Tutão, parabéns pelo seu trabalho, cara. Putz, você tá fazendo um trabalho... E aqueles que falam realmente do coração, de dentro deles, eles são verdadeiros. E você percebe quando um cara fala, te dá um tapinha nas costas, nossa, parabéns, viu? Você percebe isso, a falsidade. Mas também tem os verdadeiros, Sim. que saem do coração. Quando não é deles, minha esposa fala isso muito, assim, olha, quando não é verdadeiro, você descobre logo. Então seja um sapinho, continue com o programa, que eu acho uma coisa... Influências negativas. Todo mundo, quando nós montamos a Liga São Paulo de Judô, nós ouvimos tanto isso aí. Pô, vocês montaram isso aí... Facebook, então, tinha um monte de críticas, que isso não estava certo, ia prejudicar a arte. Mas nós estamos aqui, ninguém deu ouvido, nós estamos aqui, fazendo nosso trabalho. Se o outro está tendo sucesso, puta, parabéns, continue, eu vou continuar minha trilha. Enquanto os estão criticando, estão falando mal, falando bem, críticas produtivas, você vai absorver. Mas revidar, nunca. Revidar, jamais. Eu posso complementar, se me permite? Pode, deve. O mestre Malibu falou um negócio que é sensacional. O mestre Malibu falou assim, pô, Tutão, em relação a essa questão dos elogios sinceros. Ele falou, tanta gente chega pra gente, não é pouco não, de verdade. Pô, parabéns pelo seu trabalho e tal. Às vezes um fala mal, você fica pilhado com aquele que falou mal. Não. O Malibu falou, pô, Tutão, presta atenção no que tem de elogio a sua roda. E é verdade. É isso que você está falando agora em relação à Liga. Quanta gente que elogiou também. Que incentivou, que apoiou, que achou, pô, legal. A gente fica preocupado com um, dois que falam mal. E falam, na verdade, ou às vezes por inveja, desse tipo. Tem Você sabe um amigo que você conhece, o Cícero, nesse ponto que o senhor falou. Que ele falou que teve um dia que chegou um amigo dele, esses amigos, né? Pô, parabéns, tal, você ganhou tudo. Aqueles elogios, né? Ele falou que parou, pensou, falou, irmão, que Deus te dê em dobro tudo que você tá me desejando. Mas o cara ficou bravo. Pô, coisa boa, que Deus te dê em dobro. Você sabe o que é isso? Você sabe que eu fico, assim, presta muita atenção? Quando alguém tá te criticando ruim, puta, vocês estão fazendo... Eu olho pra trás e falo assim, o que será que esse cara fez pra chegar até aqui? O que ele conquistou? Como foi a graduação dele? Como que é a vida dele dentro da arte marcial? O que ele fez? Porque criticar é muito fácil, cara. Agora eu quero ver você ir lá e pôr sua cara pra bater e falar assim, não, eu vou fazer. Eu vou ter um alicerce. Quantos que não queriam ter um programa desse? Quantos não queriam ter uma Liga São Paulo de Judô? Com membros... Com seriedade. Com seriedade, membros honestos. Quantos não queriam ter? Então isso, eu viro o sapinho sempre. Pode falar. Tá? Perfeito. Porque vão me criticar, vão falar. Não tem problema. Vou continuar fazendo o meu trabalho de cabeça erguida. E no final vai vencer. Sim. A Pitbull Brothers também, ontem mesmo eu tava lá e falei, puxa vida, eu tô aqui e perguntaram pra mim, pô, mestrão, você tá aqui há quanto tempo? Então, nós estamos fazendo um trabalho, se lá fosse ruim, eu não estaria lá, na linha de frente, junto com o mestre Neto. Se fosse uma coisa que não é legal aqui, eu estaria fora.
né? Então existem vários caminhos para você seguir. Sabe, aqueles vários caminhos. Você tem um caminho do bem, um caminho do mal, e aquele quem decide é você. Sim. Não é influência de outros que vão fazer. Perfeito. Sejam sempre um sapinho. Uns vão falar, ó, mas lá acontece isso, ó, aqui acontece... Não, eu que tenho que ver, Perfeito. né? Perfeito. Então, eu tenho um hobby, eu faço bonsai. E toda vez que eu vou trabalhar uma árvore, se tem outros bonsaístas em volta, eles falam assim, eu entortaria pra cá, aí eu faria pra cá. Bom, a árvore é minha, eu vou fazer do jeito eu que tenho que saber se eu vou entortar pra cá ou pra lá, e sou eu. Então, arte marcial é a mesma coisa. É isso. Muito bom. Tem mais pergunta ou não? Não, cara. Eu vou fazer o seguinte. Eu gostaria de fazer uma pergunta, mas eu vou fazer o seguinte, vou deixar um gancho. Porque o Sensei Araki tá fazendo um trabalho muito bacana com os veteranos, né? Os veteranos, ótimo. Só que é o seguinte, o Marcelo tá brigando com a gente ali, porque estourou o tempo do programa. Então eu vou até fazer o seguinte, se me permitir, eu vou me convidar, né? Nos convidar a ir num treino dos veteranos. Vocês estão E a mais gente que faz convidados. a gente faz uma cobertura depois Vamos com fazer. calma. Que é o Sem Filtro em ação, né? Em movimento. Em movimento. Sem filtro em Em movimento. Ótimo. Pra gente ir lá e mostrar toda aquela aura mística bacana que tem lá. E pra logo, né? Lá logo. Lá é um lugar muito sagrado, é a Academia Kito, de propriedade do professor Sumio Tsujimoto. Eu falo que lá é um lugar místico, né? Nós estamos com um grupo de acima de 60, acima Muito de 60 bacana. anos. São atletas que há mais de 30 anos não colocavam o pé no tatame. Então nós fizemos esse resgate e a maioria não é de São Paulo, é de Suzano e Mogi. Então eles vêm de Suzano e Mogi para fazer a aula. Que legal. E pelas fotos do lugar, que é o mais lindo o lugar lá, sensacional. Isso que é mais importante. Tem projeção? Não. Mas eles fazem a entrada de golpe, eles fazem a parte de solo. Deixaram de fazer o judô? Não. Estão na alma deles. Pararam por algum motivo. Pararam por causa do trabalho, porque casaram, algum motivo, ficou doente, mas estão de volta. Professor, qual a idade do mais experiente lá? Professor Paulo Lacerda, professor Manuel tem 82 anos. Que legal. Que legal. 82 anos. Sensacional. Que legal, Né? cara. Pô, Muito legal. mas nós vamos fazer Vamos sim, lá, professor. pra gente poder falar, pra dar mais atenção e poder falar mais sobre... Esse final de semana nós temos uma aula e depois da aula nós temos uma comida japonesa chamada sukiyaki. Vai ser proporcionada para 40 atletas do sukiyaki lá. Pô, que legal. Que Bacana. bacana, mano. Que bacana, professor. E quem quiser te procurar pra ter aula, pra fazer acupuntura, Isso. como é que te acha? No meu celular, no meu Instagram, Josiane Aracaki, tudo junto. Vai estar tudo aqui embaixo. Tá? Isso, 973528839. Esse é meu celular, pode mandar Perfeito. mensagem. Redes no sociais, WhatsApp. Instagram, Isso, só- Instagram e esse são dois meios de comunicação. O senhor dá aula somente no Sesc? No Sesc e na Pitbull Brothers. E agora Pitbull na Kito. Brothers. Também E o Marcelo vai depois a gente colocar os endereços colocar aqui os pra endereços gente do aqui. senhor, pra Bacana. procurar o senhor lá. E aí, se quiser fazer acupuntura, Só- também entra é em na minha casa. contato. Eu tenho uma clínica na minha casa. Perfeito. Ótimo. Então, ó, professor, realmente foi Muito realizador, produtivo, né? foi muito bom. Tanto que nós tínhamos. Tem mais perguntas, né? Tem mais, ainda Só tem. que nosso produtor tá ali, ó! Tá certo, tá certo. Foi muito bom, eu só tenho a agradecer. Eu também, E foi um dizer prazer. que. Ótimo, foi um prazer. Eu não te conhecia, né? Já conheci o Tutão, mas é muito bacana. Vocês são amigos do professor Júlio, tá tudo em casa. Tudo Beleza, ótimo. mestre. Gratidão. 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 Mestre, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, mestre. Obrigado, Marcelo. Cara, agradecer, né? A audiência, a atenção da nossa galera aqui. Foi que nota vem 10. dando todo um apoio, um suporte. É graças a vocês que a gente vem trazendo. Consegue trazer esses monstros arte marcial aí, Sim. né? Nada mais? Nada mais. Mais um programa. Muito obrigado. Show de bola. Show. E vamos lá. Os.